E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem com vocês? Oi, Verônica. Tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Tudo tranquilo? É... Bom, pessoal, quero agradecer a todo mundo que já tá aí, que tá chegando cedo, pegou, pegou o lugar na frente aí na nossa sala de aula, né? Pegou as primeiras carteiras aí pra poder sentar e ficar perto do, do quadro negro, né? Salve André, salve Keila. Obrigado aí por vocês terem aparecido, né? Achei baixo seu microfone. Tá me ouvindo melhor agora? Baixo? Tá melhor agora? Ah, tá. Eu aumentei o ganho aqui no microfone. Acho que. Que bom que está melhor. Que está melhor. Então, pessoal, muito bom tê-los aqui para esse momento de aula que nós vamos ter, todo mundo sentando aí na frente, né? Deixar o pessoal atrasado sentar lá no fundão, para eles ficarem lá mesmo. Então, pessoal, hoje já tá aqui na tela, né? Para vocês, vamos aprender uma matéria meio difícil, meio complicada, mas o geral aqui, assim, a gente vai ver e eu vou explicar para vocês o que. Ah, droga, esqueci de trazer minha garrafinha de água. Nossa, olhei aqui pro lado, não vi minha garrafa de água, que pena. Mas enfim, vou mostrar para vocês as formas mais gerais aí, tudo que é o geralzão aí da respiração celular, vocês vão conseguir entender bem. E é exatamente o que os vestibulares cobram, né? O que acontece em cada uma das etapas da respiração celular, né? Vai perguntar o que é formado em cada uma das etapas, é mais ou menos isso que os vestibulares vão acabar cobrando, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas. Ah, uma coisa também importante. Eu não me lembro, eu não sei se vocês estavam aí, né? Mas há um mês passado, né? Tinha uma caixa de sugestões aqui, no banner aqui embaixo, mas só que ela tinha sumido, né? Essa extensão tinha sumido da Twitch e hoje eu resolvi procurar ela para ver se ela tinha voltado e ela voltou. Então, pessoal, ela voltou. A caixa de sugestões voltou, tá ali, tá aqui embaixo. Quem tiver aí no celular é na parte direita aí do celular, tá bom? Vai estar ali do lado da palavra chat, na parte ali direita, o do meio ali. Então, é só ir lá, clicar ali e colocar alguma sugestão, beleza? Que eu vou dar uma olhada e vou ver com todo carinho, né? Então, pessoal, sem mais delongas, já com os avisos dados, né? Acho que vamos começar a nossa aula. Respiração celular hoje, hein? Bom, pessoal, estamos aqui na nossa aula, beleza? Mais uma vez, respiração celular. Para quem não sabe, né? Quem tá chegando aí é diferente. Meu nome é Fives, Rafael Fives, tá bom? Muito prazer, sou professor e biólogo formado pela UFRJ, tá bom? Agora eu posso dizer, agora eu sou especialista em análises clínicas e microbiologia, tá bom? Se algum laboratório tiver a fim de me contratar, tô aqui, pode me contratar. Mas vamos lá, pessoal, começando. Então, pessoal, introdução. A respiração celular é o principal processo de liberação de energia. Em muitos seres vivos, como nas plantas e nos animais, esse processo ocorre no interior das células em organelas chamadas mitocôndrias. Tá bom? Quando a gente viu a nossa aula de organelas celulares e eu falei lá sobre a mitocôndria, aí falei que ela é responsável pela respiração celular e que a gente iria ver mais um pouquinho da mitocôndria, iríamos falar mais um pouquinho da mitocôndria na aula de respiração celular propriamente dita, e finalmente chegou. Tá? Durante a respiração celular, na presença de gás oxigênio, ocorre a quebra de moléculas liberando energia.
E nós podemos dividir os seres vivos de acordo com a obtenção de energia. Podemos dividi-los em aeróbios, tá? São seres vivos que utilizam o gás oxigênio para obter energia. Exemplo, seres humanos. Então, a gente vai precisar, nós utilizamos o oxigênio para obtenção de energia, então nós somos seres aeróbios, tá? E nós temos também os seres anaeróbios, que não utilizam o gás oxigênio, tá bom? Para obter a energia deles. Exemplo, algumas bactérias, tá bom, pessoal? Então, vamos ter esses dois seres vivos aqui de acordo com a obtenção de energia, aeróbios e anaeróbios, tá bom? Vamos que vamos, essa pequena introdução. Então, pessoal, essa foto aqui eu passei na última aula que eu falei sobre fotossíntese para vocês. Falei que elas estão completamente unidas, né? É um grande ciclo aqui da fotossíntese, tá, pessoal? Então, as moléculas orgânicas, tá, que estão nos alimentos, eles vêm fundamentalmente de onde? Da energia luminosa do Sol, tá? Então, essa energia, ela entra, tá, na cadeia alimentar como luz solar e ela vai sair na forma de calor, energia térmica, tá bom? Então, a gente vai estar produzindo... A gente vê, né, que a nossa temperatura é 36,5, o normal, então a gente está gastando energia térmica direto. Toda essa energia que a gente consome, a gente está produzindo energia, tá bom? E então o que acontece? A fotossíntese, né, ela vai gerar moléculas orgânicas e o oxigênio, tá bom? Que esses dois carinhas vão ser extremamente importantes para a respiração celular que vai ocorrer nas mitocôndrias, tá bom? E qual é o produto, né? O que vai, além do ATP, né? O que vai acontecer? O que vai gerar a respiração celular, melhor dizendo? Gás carbônico e água. E o que o gás carbônico e a água vão fazer? Vão ser utilizados no processo de fotossíntese. E o que a fotossíntese faz? Libera moléculas orgânicas e oxigênio, que vão ser utilizados na respiração celular, que vão liberar CO2 e H2O, que vai ser utilizado na... Então, é um grande ciclo, tá? Que existe, né? Como a gente tem falado aí, né? O ciclo sem fim, como a gente já falou em algumas aulas passadas, tá bom, pessoal? Então, tá tudo muito bem interligado, beleza? Então, tenham sempre isso em mente. Quando a gente está falando de fotossíntese, os produtos da fotossíntese vão ser utilizados na respiração celular. E quando a gente vê todo o saldo, né, que a respiração celular vai dar, além da ATP, ela vai dar o CO2 e o H2O, que vão ser utilizados na fotossíntese também. Então, é extremamente importante a gente se lembrar disso, tá bom? Continuando aqui a nossa aula. Então, a gente vai falar sobre respiração aeróbia, tá? Então, é a respiração que se utiliza oxigênio, beleza? Dos seres vivos que utilizam oxigênio para obtenção de energia. Então, vamos lá. Neste processo, a glicose reage com o gás oxigênio, produzindo água e gás carbônico, CO2, e liberando energia. Parte dessa energia é armazenada em moléculas de ATP e será utilizada nos processos celulares. A respiração aeróbica acontece em 3 etapas, cada uma com seu conjunto de reações, tá? Então, quais são as 3 etapas aqui da respiração aeróbica? Glicólise, tá? Glico vai vir da glicose e lise é de quebra. Então, a primeira fase é a quebra da glicose, tá bom? A gente vai quebrar a glicose. Ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, tá? Que é a segunda parte. E a terceira é a fosforilação oxidativa, tá bom? E como eu mostrei para vocês sobre a equação geral da fotossíntese, hoje nós vamos ver a equação geral da respiração, né? O que ela vai ser? C6H12O6 mais 6O2 vão reagir e vão dar origem a 6CO2 mais 6H2O. Tá, pessoal? Então, olha só. Isso tudo com o quê? Com liberação de energia, ATP. Então, ó, vamos ter glicose mais oxigênio que vão reagir, liberando ATP, tá? E vamos formar, vamos liberar, né, na respiração celular CO2, gás carbônico e água, tá bom?
tá aqui a legenda de cada uma dessas moléculas, que cada uma delas significam. Tá bom, pessoal? Então essa daqui é a equação geral. Continuando aqui, pessoal, é interessante a gente ver agora cada um desses processos, tá? E eu já vou avisando desde já que eu acredito que essa aula não vai demorar muito, tá? Eu acho que ela vai ser bem tranquila, como algumas passadas foram bem rápidas, né? Então fiquem tranquilos, né? Já que ontem a gente fez exercício até dizer chega, né? Então demorou um pouquinho nesses exercícios, mas fiquem tranquilos que hoje vai ser bem mais de boa, tá? Então vamos lá, respiração aeróbica, primeira parte, glicólise, tá? Vamos lá. Neste processo, a glicose, formada por 6 átomos de carbono, é degradada mediante uma série de reações das quais resultam 2 moléculas de piruvato, com 3 átomos de carbono cada. Essas moléculas ficam disponíveis para a etapa seguinte. Então, pessoal... Opa, peraí. Tá. Então, a gente vai ter a glicose, tá? Na primeira parte. O que vai acontecer? Essa glicose aqui, ela vai dar origem a 2 piruvato, tá? Essa daqui é a formulazinha do piruvato. Então, vai dar origem a 2 moléculas de piruvato, tá bom? Então, o que vai acontecer? Para a gente poder fazer a quebra da glicose, a gente vai precisar, primeiramente, de 2 ATP. Nós vamos usar 2 ATP nessa reaçãozinha aqui e a gente vai sair depois com 4 ATP. Então, para eu quebrar a glicose, eu preciso primeiramente de 2 ATP. Quando eu consigo quebrar a glicose nesse processo, eu vou conseguir no final dessa quebra da glicose 4 ATP, tá? Vocês vão entender por que eu estou falando disso. E além disso, a gente vai precisar também de 2 NAD, tá? Que depois eles vão se transformar em 2 NADH mais 2 íons de hidrogênio, tá bom? Esse NADH aqui, esses íons de hidrogênio, vão acontecer em todas as etapas da respiração. A gente vai sempre estar produzindo eles, porque lá na última etapa, na fosforilação oxidativa, vai ser extremamente importante esses carinhas pra gente, tá? Então a gente, em todos os processos, vamos estar liberando esses carinhas aqui, tá? Então, pessoal, botei aqui uma imagenzinha para vocês, ó, para vocês terem uma ideia, ó. A biologia de Campbell, ele vai dividir essa parte da glicólise em 2 fases: fase de investimento energético e a fase da compensação desse investimento, né? Então, como eu falei para vocês, vamos ter a glicose e eu vou utilizar 2 ATPs, tá, pessoal? Vou utilizar 2 ATPs para quebrar a molécula de glicose. A glicose são 6 moléculas de carbono, eles vão ter 6 carbonos a glicose. Então, o que vai acontecer? Eu quebro essa molécula de glicose, agora eu vou ter 2 moléculas de 3 carbonos, que cada uma delas vão ser, ou seja, cada uma delas vai ser um piruvato, tá? Então, eu vou terminar com 2 piruvatos. Então, o que acontece? E essa é a fase de investimento energético. Eu estou investindo 2 ATPs para depois eu ser compensado por isso. O que vai acontecer? Conforme esse processo que vai da quebra da glicose, que vai continuar, que tem várias etapas, tá? Eu vou gerar 4 ATPs e os NADH mais 2 íons de hidrogênio aqui. E piruvato mais água. Beleza? Os 2 piruvato mais água no final aqui. Então, por que eu estou falando tanto disso? Por causa do rendimento líquido. Da glicose, eu vou conseguir tirar 2 piruvato mais água. Eu formei 4 ATP, certo? Mas só que lá em cima eu investi 2 ATPs. Então, meu rendimento líquido são de 2 ATPs também. Beleza? Então, eu investi 2, recuperei esses 2 e consegui ganhar mais 2 ATP no final de tudo. E aqui a gente vai ter os NAD+, beleza, pessoal? Que eles vão ser reduzidos a NADH, tá bom? E vamos liberar mais 2 íons de hidrogênio. Esses carinhas aqui vão ser utilizados tudo na próxima etapa. Então, o que é interessante de vocês saberem nisso daqui? É muito interessante vocês saberem disso. Eu tenho a glicose,
A glicólise é a quebra dessa glicose em duas moléculas. Quais são essas moléculas? Em duas substâncias. Que essas substâncias vão ser o piruvato. Serão o piruvato. Os piruvatos, né? Pronto. Serão 2 piruvatos. Pronto. Então, pessoal, o que é importante saber é isso. Glicólise, quebrei a glicose, formei 2 piruvatos. Investi 2 ATPs, gerei 4 ATPs. Mas como eu investi 2, rendimento líquido, 2 ATPs. Tá bom? Rendimento líquido, 2 ATPs. E eu vou ter 2 NAD que vão ser reduzidos, beleza? E eu vou formar 2 NADH basinhos de hidrogênio. Ponto. Então, lembrando, 2 piruvato, 2 ATP, 2 NADH mais 2 íons de hidrogênio. Por que a gente está falando disso tudo? Porque agora que a gente tem o piruvato, a gente quebrou a glicose, agora nós temos 2 piruvatos, nós vamos para uma etapa que é a pré do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer? Isso é importante também. A glicólise está acontecendo no citoplasma, tá bom? Então, odeio bioquímica. Eu odiava bioquímica na escola. Vou te falar que bioquímica agora é bem mais tranquilo. Na escola não, na faculdade. Porque bioquímica agora é bem mais tranquilo. O André tá aí de prova dos nossos professores de BQ1 e os nossos professores de BQ2, né? Bioquímica 1 e Bioquímica 2. Tá maluco, né? Era loucura. O Chalub, lembra o André do Chalub? Meu amigo, como o cara era bom, mas a prova dele, nossa, tá maluco. Mas enfim, né? Vamos deixar os traumas da faculdade de lado e vamos continuar falando aqui. Nesse processo aqui de oxidação do piruvato, pessoal, é interessante porque, como eu estava falando, a glicólise vai acontecer no citoplasma, tá? E vou liberar 2 piruvatos. Esses 2 piruvatos vão entrar na mitocôndria, tá? Então isso aqui, esse tá representando aqui, esse desenho tá representando a mitocôndria, tá bom? Tá vendo que a glicólise é do lado de fora da mitocôndria, no citoplasma. Então, vou gerar 2 piruvatos. Esses piruvatos vão entrar na minha mitocôndria, tá bom, pessoal? Então tá aqui, ó. O piruvato tá aqui, ó. 3 carbonos, tá vendo, ó? Vão ser 3 carbonos, por quê? Porque a gente dividiu a glicose, que tem 6 carbonos, em 2 moléculas de 3 carbonos, que são piruvato. Então, ó, esses 3 carbonos aqui, 1, 2, 3 carbonos, beleza? Então é isso. Então a gente vai lá e continua. Assim que ela entra na mitocôndria, é interessante da gente ver, ó, que nesse primeiro umzinho aqui, nessa primeira etapa aqui, que é assim que ela entra na mitocôndria, tá vendo essa C dupla O, mas esse O menos aqui, que é o grupo carboxila? Então, esse grupo carboxila aqui vai sair, vai se desprender desses outros 6 aqui, desses outros carbonos, melhor dizendo, e vão liberar CO2, tá? BQ só é legal de longe. Cara, acho que BQ é legal quando você entende, né? Porque enquanto você tá aqui assim, perdidão, é chato pra caraca mesmo. É muito nome, é muita coisa pra decorar, mas coragem de quem faz, né? Aí que tá. Né? O legal pra mim é quando a gente entende. O problema é se a gente não entender, né? Aí começa o problema. Mas aí, olha só, pessoal, desse piruvato, eu vou ser sincero, pessoal, essas paradas aqui, eu só aprendi mesmo, foi na faculdade, mas só que na faculdade eles não cobram assim, né? Eles querem saber quem é essa proteína aqui, o que ela faz para se juntar em tal lugar, o que acontece aqui, que ele sai. Nossa, é as paradas lá no micro do micro do micro. E o pior, né? Vai ter uma parada nada a ver também, né? Que é quando o professor estuda, sei lá, ele estuda essa parte aqui, ou então ele estuda essa proteína aqui. Foi o alvo, né? Foi a tese de doutorado desse professor, foi essa proteína de transporte aqui. Aí, ao invés de tu ter noção do que é, por exemplo, aqui que a gente está falando da oxidação do piruvato, não. Ele vai cobrar na prova
tudo que é sobre essa proteína aqui. Ou seja, ele vai querer que você leia a tese de doutorado dele, que fala tudo sobre essa proteína aqui, em vez de ele te ensinar tudo. Então tem ainda esse fator, né? Esse problema ainda dos professores. Mas enfim, mais uma vez, né? Deixando os traumas da faculdade de lado, vamos voltar aqui, né? Pra nossa aula. Muito triste, cara, muito triste. Então vamos lá. Ó, esse grupo carboxila aqui do piruvato, ele vai sair, vai se desprender, né? Vamos dizer assim. Como ele vai estar já completamente oxidado, né? Que, para quem não se lembra aí, pessoal, quando eu falo oxidado, quer dizer que ele perdeu elétrons, tá? E quando eu falo que ele está reduzido, quer dizer que ele ganhou elétrons, tá? Então, o oxidado perde elétrons e o reduzido ganha elétrons, tá bom? Então, esse carinha aqui vai estar completamente oxidado, então vai ter pouca energia química envolvida aqui, então esse grupo carboxilo aqui vai ser removido, e ele vai sair como uma molécula de CO2, tá? Então ele já está te mostrando isso daqui primeiro. Então, aí na etapa 2 aqui, é quando a gente vai reduzir mais NAD+, vamos reduzir NAD+, pronto. Outros NAD+, em NADH, mais íons de hidrogênio, tá bom, pessoal? Essa vai ser a etapa que vai acontecer, que a molécula que sobrou com 2 carbonos aqui, dessa etapa 1, e os elétrons que foram perdidos na oxidação, eles vão ser capturados por esse NAD+, aqui, que vai ser reduzido em NADH, tá bom? E na terceira etapa, pessoal, é quando vai entrar a coenzima A, a famosa coenzima A aí, né? Então, essa molécula de 2 carbonos oxidada, pessoal, que vai ser um grupo acetil, ele vai se unir com a coenzima A, beleza? E é interessante que essa é uma molécula orgânica derivada da vitamina B5, tá? Então, ela vai se unir, esses 2 carinhos que sobraram, vai se unir com a coenzima A e vão formar a acetil-CoA. Beleza? Então, se a gente for considerar esses 2 piruvatos que a gente tirou, que a gente colocou dentro da mitocôndria, pessoal, nós vamos poder falar que 2 moléculas de piruvato vão ser convertidas em 2 moléculas de acetil-CoA, que é a acetilcoenzima A, que a gente sempre chama de acetil-CoA. 2 carbonos, né? 2 CO2 vão ser liberados, tá bom? E nós vamos produzir 2 NADH também. Beleza, pessoal? Então é isso que vai acontecer na oxidação do piruvato. Aí você fala, poxa, eu faço piruvato na glicólise, aí ele entra na mitocôndria, ele já é transformado em acetil-CoA. Sim, por quê? Porque é a acetil-CoA, pessoal, que é a acetilcoenzima A, que vai ser utilizada como combustível no ciclo do ácido cítrico, ou seja, no ciclo de Krebs. Opa, quase que não foi. No ciclo de Krebs, tá bom, pessoal? Então, quem vai ser utilizado aqui é a acetil-CoA. E para eu conseguir a acetilcoenzima A, eu preciso do piruvato. E para eu conseguir o piruvato, eu preciso da quebra da glicose. Então, como vocês podem ver nesse esquema aqui de cima, tá tudo interligado, tá vendo? Todas as setinhas estão todas interligadas. Glicólise, soltei ATP, mas o que eu já produzi na glicose? Produzi aqui o piruvato, produzi NADH, liberei íons de hidrogênio, que esse piruvato vai entrar aonde? Na mitocôndria, que vai sofrer oxidação. E o que vai acontecer? Formação da acetil-CoA. E essa acetil-CoA vai fazer o quê? Ela vai entrar no ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, pessoal. Então, olha só. É interessante o ciclo de Krebs. Na verdade, pessoal, isso aqui é um grandiosíssimo resumão do ciclo de Krebs. Tem muita coisa acontecendo nisso daqui ainda. Muita coisa acontecendo nisso daqui. Então é bem complicado. Mas se liga, pessoal.
O ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ocorre na matriz mitocondrial, tá? Então, a gente viu que a glicólise vai ocorrer no citosol, né? No citoplasma. E aqui o ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial, tá bom? Então, olha só. Peguei dessa imagem do livro de Campbell também, tá? Então, olha só. Aqui é o processo de oxidação do piruvato, tá? Então, olha só. Oxidei e tal, blá, 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 piruvato. E agora eu tenho aqui, ó, acetilcoenzima A. Tá vendo, pessoal? E olha só o que acontece. Com a acetilcoenzima A, eu consigo entrar no ciclo do ácido cítrico, no ciclo de Krebs, tá bom? Então, pessoal, esse ciclo, o ciclo de Krebs é um conjunto de reações que eles vão concluir a oxidação da glicose, né? Que já começou na glicólise. Então, pessoal, com isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos liberar uma pequena quantidade, ciclo de Krebs. O que vai ser importante de vocês entenderem aqui? Eu vou liberar uma pequena quantidade de ATP, vou liberar mais NADH, mais íons de hidrogênio também, tá? E agora eu vou liberar, além do ATP e do NADH que a gente já viu, eu vou liberar também o FADH2, tá? Então, pessoal, o FADH2 ele também vai ser um transportador. Tanto o FADH2 quanto o NADH são transportadores, tá, pessoal? De íons. Então, eles vão ser extremamente importantes na próxima etapa, na fosforilação oxidativa. E, além disso, a gente também vai liberar 2CO2 também, tá? Então, ele vai ser liberado no ambiente também. Então, tá vendo que nesse processo está acontecendo neste exato momento, enquanto eu estou falando, enquanto você está respirando aí do outro lado da telinha. E então, isso aqui é muito dinâmico, acontece sempre, toda hora, a todo instante isso está acontecendo. Então, entrou acetil-CoA no ciclo do ácido cítrico, liberou CO2 nessas, como é que é o nome? Nessas diversas reações que acontecem aqui, as principais, o que você realmente precisa lembrar vou liberar mais CO2, vou liberar aqui também NADH, tá? Vou liberar pouca quantidade de ATP e vou liberar FADH2 também nessa brincadeira aqui, tá bom, pessoal? Então, isso daqui é o importante do ciclo de Krebs. Vou repetir. A acetil-CoA entra, vou liberar gás carbônico. Aí eu vou produzir, quando a acetil-CoA entra e libera o gás carbônico, vou produzir NADH, que vai ser um transportador de íons, tá bom? ATP e FADH2, tá? Beleza? É isso que vai acontecer no ciclo de Krebs. Bem tranquilo, tá? O que a gente vê na faculdade, né? Não chega nem aos pés disso daqui, mas é isso que o seu vestibular pode cobrar de você. A não ser que você queira fazer algum concurso para nível superior, ou tipo professor de biologia ou de biólogo, aí talvez o seu concurso cobre uma coisa muito mais densa do que essa. Mas vou ser sincero, de tudo que eu já fiz de concurso de professor e de biólogo, eu nunca vi nenhuma questão falando sobre respiração celular. Interessante, né? Pensando aqui, eu nunca vi, não. Mas, enfim, isso aqui é importante. Guardou? Entendeu? Vamos para a próxima etapa, que vai ser o quê? Qual é a próxima etapa? Fosforilação oxidativa. Aí, ó, André, o grande biólogo, também não lembra, não. Então, Cara, eu acho que eu realmente nunca vi, cara. Acho que eu nunca vi. Também nunca vi questão de... Deixa eu ver aqui. Tô tentando lembrar, mas eu acho que eu também nunca vi questão de transcrição, tradução, síntese do DNA também. Eu não lembro de ter visto nenhuma não que falasse sobre isso. Concurso para professor de biologia, tá, pessoal? Mas para vestibular isso cai bastante, tá? Tradução, transcrição, etc. vai cair bastante. Então vamos lá, a última etapa da respiração aeróbia, beleza? Tá aqui, ó. Fosforilação oxidativa. Então, o que ela é? O que é isso, né? É a adição... Eu lembro de uma para complementar.
A fita de arranhar, colocar as letrinhas. Pô, mas isso era de nível... Mas isso era pra professor, cara? Isso aí tá meio fácil demais pra ser pra professor. A gente vai... Vocês vão entender o que o André tá falando na próxima aula, na aula de sexta-feira, se tudo correr bem. Aí, nossa. Isso daí era pra ninguém zerar a prova, né? Tipo, ó, toma aí pra ninguém zerar. Uma das únicas que acertei. Que isso, cara. Mas se caísse de inseto, tu ia acertar tudo, pode ter certeza, mano. Mas vamos lá. Fosforilação oxidativa. É a adição de fosfatos às moléculas de ADP gerando ATP, tá? Nossa, Shopee me mandando mensagem. Como é que pode? Enfim, voltando. Gerando ATP. Por intermédio de diversas reações de oxidação sequenciais. Olha só, isso ocorre na membrana mitocondrial interna de eucariontes ou na membrana plasmática de procariontes. Então isso também vai ser importante vocês saberem que o ciclo de Krebs, pessoal, vai ser realizado na matriz mitocondrial, enquanto a fosforilação oxidativa vai acontecer na membrana mitocondrial interna. Lembrando que a mitocôndria tem duas membranas, tá bom, pessoal? Membrana externa, aí vai ter um espaço intermembranar e embaixo vai ter a membrana interna, tá? Isso daí tá nas nossas aulas passadas, acho que a Twitch ainda não tirou esse vídeo, né? Porque tem validade dos vídeos ficarem, então se você quiser é só voltar aí que eu vou mostrar na aula de organelas que eu tô mostrando tudo aí para vocês sobre a mitocôndria, tá bom? Então vamos lá. Então isso é importante. Membrana interna da mitocôndria, tá? A fosforilação oxidativa se divide em cadeia transportadora de elétrons e quimiosmose, ou simplesmente síntese de ATP. Vamos lá. Essa daqui é a parte mais importante, né? Tá vendo aí, né, pessoal? Essa imagem aí que me assustou e me assusta até hoje quando eu tenho que estudar alguma coisa e me mostra uma imagem tipo essa, né? Então é complicado. Então, ó, olha só. Membrana interna da mitocôndria. Nós damos um zoom aqui, tá? Na membrana interna da mitocôndria. E aqui tá o processo todo, de novo, para vocês darem uma olhada. Já vimos glicólise, liberação de ATP um pouquinho. Oxidação do piruvato, acetil-CoA, entrou no ciclo do ácido cítrico. O que acontece? Um pouquinho de liberação de ATP também. Além de ter NADH, íons de hidrogênio, e aqui vai ter o FADH2. E agora a gente está vindo para a fosforilação oxidativa. Então, pessoal, todos os íons de hidrogênio e os elétrons que a gente removeu em todas essas etapas aqui, ó, eles vão ser agora transportados, tá, pessoal, até cristais mitocondriais, tá? Que é a membrana interna. Pelas moléculas NADH, tá vendo aqui embaixo, ó, NADH e FADH2, tá bom? Ó, esses carinhas aqui vão carregar os elétrons, tá bom, pessoal? Então, olha só. Então, a gente continua. O NADH e o FADH2, pessoal, eles vão liberar os elétrons em complexos proteicos, tá bom, pessoal? Esses complexos proteicos aqui, tá? Na membrana interna, tá bom? Esses elétrons, eles vão ser transportados por uma sequência de moléculas que cada uma delas vai ser mais negativa do que a outra, mais eletronegativa do que a outra. Para quê? Para atrair esses elétrons, tá? Então, eu sou eletronegativo, então eu vou estar atraindo elétrons, tá bom, pessoal? Então eles vão passando por todos esses transportadores aqui, vamos dizer assim, os elétrons, até chegar no transportador final, né? No aceptor final
de elétrons. Quem é o aceptor final de elétrons da cadeia transportadora? O oxigênio. É por isso que a gente precisa do oxigênio, porque esse cara aqui, ele é muito eletronegativo, então ele vai atrair muitos elétrons, tá bom, pessoal? Ele vai atrair muitos elétrons, tá bom? E quando ele atrai e chega nele, olha só o que vai acontecer. Os elétrons mais meio O2 vai liberar H2O. Então, é por isso que quando eu mostrei a equação geral da respiração para vocês, eu mostrei lá, glicose mais oxigênio, vai ter a liberação de ATP e vai acontecer o quê? Qual vai ser o produto? O produto vai ser CO2, que a gente já viu em vários momentos o CO2 perdendo CO2 aqui, perdendo CO2 aqui, tá? E água. E aqui a água que a gente faz, tá nesse processo aqui. Tá bom, pessoal? Então eles vão, o oxigênio ele vai receber os elétrons e vai combinar com os íons de hidrogênio que está aqui, tá? Liberando água através da respiração, tá bem? Então, pessoal, se não tem oxigênio, a cadeia transportadora de elétrons para num ser vivo aeróbico, tá bom? Então ela vai parar, por quê? Porque não vai ter o ciclo de Krebs, não vai ter isso, não vai ter nada. Nada disso daqui vai acontecer se a gente não tiver oxigênio. Por quê? O piruvato, ele só vai entrar na mitocôndria se tiver a presença de oxigênio. Se tiver a ausência de oxigênio, o piruvato não entra na mitocôndria. Então, se ele não entra na mitocôndria, vai quebrar tudo aqui, toda a sequência. Tá bom, pessoal? E olha só que interessante. Conforme eles vão passando, vai começando outros íons de hidrogênio aqui, vai começar a se acumular aqui em cima, tá? Criando um gradiente, onde aqui, ó, o espaço intermembranar, né, que aqui é a membrana interna, e aqui em cima, mais ou menos, estaria a membrana externa, tá? Da mitocôndria. Então, no espaço intermembranar, vai começar a ter um acúmulo de íons de hidrogênio aqui, tá, pessoal? Na verdade, está até falando aqui, ó, transporte de elétrons e bombeamento de prótons, H+. Então, vamos ter os prótons aqui, tá bom, pessoal? Então, olha só, aqui vai ficar muito concentrado, vai ter muitos prótons aqui. E o que vai acontecer, pessoal? Aí a gente vai para a parte 2, quimiosmose ou síntese de ATP. Com esse acúmulo que fica no espaço intermembranar, vai ter um gradiente de concentração, onde aqui vai estar mais concentrado e aqui menos concentrado. E o que vai acontecer? Esses prótons aqui eles vão sair do lugar mais concentrado para o local que é menos concentrado. E por onde eles vão passar? Por essa outra proteína aqui, que é por essa outra bomba aqui, tá, pessoal? Que a gente vai chamar de ATP sintase. Ou seja, esse cara aqui é a síntese de ATP, então é a produção de ATP. A produção de adenosina trifosfato, tá bom, pessoal? Então, esses carinhas aqui, os prótons aqui, os íons de hidrogênio, eles vão ter que voltar para cá, para a matriz mitocondrial. E nisso que eles voltam, eles vão passar pela bomba aqui da ATP sintase, e quando eles passam, pessoal, eles acabam fosforilando uma molécula de ADP, adenosina difosfato. O que vai acontecer? Ela vai se transformar numa adenosina trifosfato. Então, agora o que eu fiz? Eu produzi um ATP. Todos esses íons de hidrogênio aqui que estão no espaço intermembranar, que são muitos, vai todo mundo voltar para a matriz mitocondrial, tá? E por essa ATP sintase. E quando eles passam por essa ATP sintase, eles vão produzir ATP. Então é isso daqui, a cadeia transportadora de elétrons e a quimiosmose. Então lembrar que o oxigênio é o aceptor final de elétrons, tá bom? E ele vai se juntar com outros íons de hidrogênio aqui para formar a água, tá bom, pessoal? Vai formar a água aqui. E depois, pessoal, os outros íons de hidrogênio que estão no espaço intermembranar vão passar pela ATP sintase, e quando eles passam pela ATP sintase, eles vão produzir ATP também. Tá bom, pessoal? Então, isso daqui
é a respiração aeróbica. Aeróbia, todas as etapas: glicólise, oxidação do piruvato, ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa, que ocorre na membrana interna da mitocôndria. Tá bom? Ó, aqui, pessoal, isso aqui é interessante, esse grande resumão aqui também, para vocês darem uma olhada. Olha só, as 3 etapas que eu falei para você: glicólise, para vocês, glicólise aqui, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, tá? Então, olha só, glicose, isso daqui é interessante para a gente ver quais são como é que é o nome? Os produtos, o que vai acontecer em cada uma das etapas, né? O saldo, né? Como está escrito aqui, o saldo de cada uma das etapas. Olha só, eu vou ter na glicólise 2 ATP e 2 NADH mais 2 íons de hidrogênio, que olha só, esses íons de hidrogênio vindo para cá, ó, vão ser usados na cadeia transportadora de elétrons. Esse piruvato vai entrar, vai acontecer a oxidação do piruvato, vou ter acetilcoenzima A que vai entrar no ciclo de Krebs, e quando ela entra nesse ciclo de Krebs, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 ATPs também como saldo, vou ter 4 CO2, vou ter 2 FADH2 e 6 NADH, mais 6 íons de hidrogênio, tá? E na oxidação do piruvato também vou liberar CO2, lembrando, e NADH. Olha só, todos esses NADH, íons de hidrogênio, FADH2, NADH e íons de hidrogênio estão tudo indo para onde, ó? Para a cadeia transportadora de elétrons. Tá vendo, pessoal? Eles vão ser transportados, o oxigênio, que é o aceptor final, vai se juntar com alguns deles e vai formar H2O, tá vendo aqui? E aquele processo deles voltando para a matriz mitocondrial, passando pela ATP sintase, vai formar os ATPs. Então, olha só, qual é a diferença aqui, ó, da cadeia respiratória? Como a gente forma muito ATP, muita energia na cadeia respiratória. O saldo dela são o quê? 32 ATPs. Enquanto, olha só, glicólise, 2 ATP, ciclo de Krebs, 2 ATP, aí vem na cadeia respiratória 32 ATPs. Então, pessoal, o saldo da respiração aeróbia é por volta de 32 a 36 ATPs que a gente forma no final de tudo. Tá, então, não sei se pode acabar caindo. Eu vou ser sincero que eu já vi em algum lugar, eu não me lembro aonde, não sei se foi uma questão de concurso ou não, ou de livro, né, de apostilas assim, de colégio, mas eu já vi uma questão perguntando, o saldo final da respiração aeróbica são de 20 ATPs, alguma coisa assim, tá? Então, eu não acredito que hoje em dia deva fazer isso, mas assim, que eu me lembro, também faz um tempinho, né, que eu vi essa questão. Mas, então, pessoal, que fica aí na mente de vocês também, que de 32 a 36 ATPs que vão ser o saldo da respiração aeróbia. Beleza, pessoal? Essa daqui é a respiração aeróbia. E para a gente finalizar, vamos só terminar de ver de uma forma bem simples, bem tranquila, que é a respiração anaeróbia e a fermentação, que é bem de boa. Para a gente terminar aqui, estou dentro do horário, mal passei de 50 minutos de aula, então vocês ainda estão de boa, vai acabar em 1 hora. Mas vem aqui comigo, pessoal, olha só. Respiração anaeróbia. Nesse processo acontecerá as mesmas etapas da respiração celular aeróbia. Porém, o receptor final de elétrons na cadeia respiratória não é o gás oxigênio, mas substâncias como nitritos, nitratos, sulfatos ou carbonatos. Então, pessoal, a única diferença, que é uma grande diferença, na verdade, que é uma baita diferença, que é que na respiração anaeróbia, é que o receptor final de elétrons não vai ser o oxigênio, tá, pessoal? Vão ser outras substâncias, e isso vai afetar muito naquele saldo final ali que a gente viu de 32 a 36 ATPs. Não sendo o oxigênio o receptor final, vai
o saldo vai ser bem pouco de ATP, tá bom, pessoal? Então, o aceptor final de elétrons ser o gás de oxigênio é muito importante para a gente ter essa abundância de ATP gerados ali. Caso não seja na respiração anaeróbia, tá? Vão ser outras substâncias que esse saldo de ATP vai ser bem menor do que na respiração aeróbia, tá bom? E continuando aqui, já para a gente finalizar a fermentação, pessoal, este processo é realizado por bactérias, fungos e por células de animais, como que a gente tem no músculo dos seres humanos, tá bom? E a fermentação vai ocorrer no citosol das células, tá? No citoplasma, tá? A fermentação é bem menos eficiente na produção de ATP do que a respiração aeróbica, já que as reações químicas da fermentação envolvem a degradação parcial da glicose, ou seja, ela não oxida completamente a glicose. Então, ela vai oxidar só um pedaço, vamos dizer assim, da glicose, então ela não vai ter uma abundância de ATP, vai ser bem pouca produção de ATP na fermentação, tá? E o ATP gerado é apenas o disponibilizado na glicólise. Lembra lá no slide lá de foto que eu mostrei para vocês que a glicólise vai liberar o quê? 2 ATPs. Então, o ATP gerado é aquele apenas disponibilizado na glicólise, tá bom? Então, a fermentação vai utilizar aceptores finais de elétrons também diferentes do O2 e por isso vai gerar produtos diferentes, tá? Dependendo do tipo de organismo, a gente vai se formar no final da fermentação álcool etílico, que vai ser pela fermentação alcoólica, ácido acético pela fermentação acética ou ácido lático pela fermentação lática, tá bom, pessoal? Então, só um pouquinho de, entre aspas, né, ecologia, mas não é tanto assim, mas um pouquinho de economia, né, também, que não sei se algum vestibular pode acabar cobrando assim, né, falando sobre isso, então vai ser importante vocês terem uma ideia, ó. Por exemplo, fermentação alcoólica, tá, pessoal? Na fermentação alcoólica, só para vocês terem uma ideia, cada piruvato ele vai liberar uma molécula de CO2, tá? E ele vai formar 2 carbonos. E esse carbono, esses compostos vão sofrer redução, tá bom? Pelo NADH2, tá vendo? Aí já vai ser um NADH2, tá? E aí eles vão formar o álcool etílico, tá bom, pessoal? Na fermentação alcoólica. E o que é interessante também é que na fermentação alcoólica elas vão ser principalmente realizadas por bactérias e leveduras, tá? E as leveduras, estas na verdade, né, transformam os açúcares presentes na uva e no malte em vinho e cerveja, respectivamente. Ou seja, vai usar as leveduras para fazer da uva vinho e do malte cerveja. Tá bom? Lembrando, o que é o malte, pessoal? Malte é um disacarídeo, né? Que é glicose mais glicose. Tá bom, pessoal? Então, por que eu tô falando isso? Eu não sei se no seu vestibular pode acabar caindo, por exemplo, bactérias e leveduras são as mais comuns neste processo que se diferencia da respiração celular. O final desse processo a gente obtém vinho e cerveja e álcool etílico. Nós estamos falando do quê? Aí vai aparecer fermentação alcoólica, fermentação acética, lática, respiração anaeróbia. Então, talvez caia isso, então talvez seja interessante vocês saberem que a fermentação alcoólica produzir vinho, cerveja, álcool etílico, tá bom? Fermentação acética, tá? É interessante vocês saberem aqui também que esse tipo de fermentação é usado na fabricação do vinagre, tá? Que pode ser produzido com vinho ou sucos de uva ou de maçã. Então, no final de tudo, da fermentação, vai ter o contato, né, da bactéria, dessas substâncias com oxigênio, com essas bactérias, tá, pessoal? Aí eles vão acabar fazendo a fermentação daquele vinho, daquele suco de uva, ou suco de maçã. Então, a gente vai ter a fabricação de vinagre. Então, lembre-se disso. Acético, estamos falando de
vinagre, tá bom? E para finalizar, a fermentação lática, tá? Realizado por vários organismos, como bactérias, protozoários, fungos, etc. O tecido musculoesquelético, bactérias anaeróbias, tá? Produtoras de ácido lático, são amplamente utilizados na produção industrial de iogurtes, coalhadas, queijo, manteigas e outros derivados do leite, tá? Então, lembrando que a fermentação lática vai ser usado bactérias anaeróbias para a produção de dezenas de derivados de leite, tá bom, pessoal? Então, talvez caia em algum vestibular, como eu já falei, né? Perguntando alguma coisa sobre isso, né? Na fabricação dos derivados de leite, qual o mecanismo utilizado? Respiração aeróbia, respiração anaeróbia, fermentação acética, fermentação lática. Aí você vai lá e marca alguma coisa assim. Ou então, a fermentação lática diz respeito bactérias que são utilizadas para a formação de iogurtes, coalhadas, queijos, manteigas e outros derivados de leite, tá? Talvez pode cair assim, tá? Mas o importante é aí vocês lembrarem da respiração celular lá da mitocôndria, tá bom? Glicólise, oxidação do piruvato. Aí a gente vai ter o ciclo de Krebs e depois a gente vai ter a fosforilação oxidativa, tá bom? Então é sempre bom vocês terem isso em mente. Então, pessoal, tá aqui as referências, tá bom? De onde eu tirei todas as informações, de onde eu tirei foto, onde eu tirei tudo que eu tô falando para vocês aqui, como eu sempre brinco, não é Time News Roman, não é isso, tá, pessoal? É desses livros aqui que eu tirei essas informações para vocês, beleza? Então eu quero dar um muito obrigado, mas antes da gente ir, eu mesmo me cortei. Antes da gente se despedir, pessoal, eu quero agradecer aí por todo mundo que colou, todo mundo que veio hoje, todo mundo que estava aí ontem também. Quero agradecer a todos vocês. Mais uma vez, aqui embaixo tem a caixa de sugestões, você coloca lá a sua sugestão para ver como eu posso melhorar, para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado por toda a força, por todo o carinho que vocês estão me dando nessa... Como é que é a palavra? Nossa, eu esqueci o nome. Nessa minha investida, nessa minha jornada aqui na Twitch, tá bom, pessoal? Quero agradecer muito a cada um de vocês. Muito obrigado. Então, é isso, pessoal. Tenha uma excelente tarde para quem for almoçar agora. Bom almoço. Para quem for estudar, bons estudos. Para quem for trabalhar, bom trabalho. Para quem for, sei lá, fazer alguma outra coisa boa, alguma outra coisa. Muito obrigado, pessoal. Uma excelente tarde para todos vocês. E sexta-feira, aula de transcrição e tradução. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado. Uma boa tarde para todos vocês. E até sexta-feira, às 5 da tarde. Valeu. Tchau, tchau.